Fala, senhores, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo nesse canal. Se você não me conhece ainda, me chamo Matheus Brugin. Nesse canal aqui eu falo sobre diversos assuntos, então eu relaciono empreendedorismo, negócios, neurociência, comportamento humano, filosofia, leitura, comunicação. A gente fala sobre bastante coisa, só que sempre querendo engrandecer a pessoa, tanto no âmbito profissional, pessoal e etc. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem específico, sobre um assunto de pessoas contemporâneas a mim, os jovens ali de 15, 14, 16, até 20 e poucos anos, 25, até ali mais ou menos nessa idade. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre os jovens nesse vídeo, indo direto para o conteúdo, porque esse vídeo aqui tende a ser um pouquinho mais simples assim de ser abordado, porque não é um assunto de muita complexibilidade. Eu peguei obras bem tranquilas de serem faladas aqui. E seria basicamente, cara, o jovem, desde sempre, desde que o mundo é mundo, o jovem faz merda. E por que ele faz merda? Porque, cara, tem inúmeros motivos do que o jovem poder fazer, do que o jovem quer fazer merda, e ele faz merda, às vezes até querendo fazer o certo. Cara, o jovem não tem o córtex pré-frontal bem desenvolvido ainda, o jovem ainda não tem o cérebro em perfeito estado, então não tem como você exigir que, cara, o jovem vai ser a melhor pessoa para fazer tudo. Não. Você precisa, às vezes, de uma pessoa mais velha, com mais experiência, para poder dar um auxílio em uma coisa ou outra. O jovem é bom para a sociedade, ele constrói a sociedade. É muito importante você ter pessoas jovens trabalhando e fazendo a economia girar. Porém, você não consegue depender unicamente de jovens, assim como você não consegue depender unicamente de pessoas mais velhas, de 35, 60 anos, até mais ou menos a cidade ali produtiva, porque também as coisas não andam, as coisas ficam ali estagnadas. Você precisa de uma pessoa jovem para acelerar, é o ciclo da vida, um precisa do outro, não é um contra o outro, não é homem versus mulher, não é jovem versus velho, não, um precisa do outro, os dois se completam. Então, mas inevitavelmente o jovem faz bastante merda, e o jovem faz bastante merda com os outros e bastante merda com ele mesmo. Cara, a nossa geração hoje, a geração Z, essa coisa assim, eu vejo que é uma geração muito 880, sabe? Ou é uma geração que, tipo, tá acordando 5 horas da manhã pra correr, ou é uma geração que tá se destruindo completamente, tomando Venvance e, sei lá, usando crack, tá ligado? Então, tipo, é uma geração muito 880. Ou a pessoa, cara, tá num extremo tá num polo extremo, ou ela tá em outro polo extremo ali. Cara, que pessoas que eu conheço de... Não, conheço não, mas tipo, já tive ali uma mínima relação de pelo menos ver pessoalmente. Eu consigo relacionar pessoas, cara, que, mano, vão ir pro seu, sei lá, seu 10º milhão, e pessoas, tipo, contemporâneas, assim, de mais ou menos a mesma idade, de 20 e poucos anos, e pessoa que tá tentando sair de, cara, muitos vícios. E o problema disso é que a gente consegue relacionar isso tanto a, como eu já falei, o córtex pré-frontal não perfeitamente finalizado, nem nada, o jovem ser mais impulsivo por natureza, acordar mais tarde e tudo mais, tem toda uma neurociência por trás de tudo, mas eu vou trazer aqui duas obras que daqui a pouco vão fazer muito mais sentido para isso. E o jovem, desde sempre, desde que o mundo é mundo, ele se afunda em prazeres assim, é normal, é uma coisa que às vezes a gente até tem que passar para entender que, cara, não é por esse lado, a gente deve seguir por outro lado, um lado diferente. Então é muito comum o jovem se afundar em pornografia, em droga, em sexo casual, em muita festa, em, cara, o que mais? Jogo de azar, essas coisas assim, essas bostas que é extremamente autodestrutivo e não engrandece realmente o ser humano. Então, tipo, seria basicamente um banquete de carne, um banquete cheio de carne, mas, tipo, uma migalha pro espírito, sabe? Então, tipo, é um negócio que, mano, preenche a carne, mas deixa o espírito morto e pobre, sabe? É uma coisa que a gente não consegue ali se completar. É um prazer vazio, é um prazer que nesse momento ele traz uma certa recompensa, ele traz, tipo, um certo ânimo, mas no final do dia você dorme e você fica pensando, e você fica ali na sua ansiedade ali durante a cama, falando: o que eu fiz, o que eu sou da minha vida, por que eu tô fazendo isso? Ou às vezes você só fica tentando colocar fantasias ali e contornar as suas coisas que você faz, ali meio que maquiando toda a situação. Mas uma coisa que eu acho também interessante é a gente relacionar a obra de Shakespeare, a obra de Romeu e Julieta, que nada mais é que é um romance. Romance, tipo, é uma história, mas seria basicamente um romance mesmo. Eu não vou usar como se fosse uma historinha assim longa, mas não seria, né? Um romance de dois jovens que se apaixonam à primeira vista, né? Então,
que não é a primeira vista, né? Vamos ser bem honestos. Se apaixonar realmente, se apaixonar à primeira vista, você só tá deixando o corpo falar por mais alto. Só tá deixando a carne falar mais alto e você não se apaixona pelo alguém. Não existe esse negócio de, cara, foi a paixão à primeira vista. Não, mano, você só olhou e pensou. Tipo, você não fez, nossa, mano, essa menina, super conheço ela há milhões de anos, não sei o que, não. Você só, mano, olhou pra pessoa e se atraiu fisicamente por ela. Não existe, isso não é amor, isso não é apaixonar. Não é assim que funciona. Tô falando de forma realista, isso não é paixão nem amor. Isso só é, cara, impulso hormonal. Então, tipo, cara, Shakespeare, mano, ele mostra nessa obra de forma subjetiva, e essa obra é muito mal interpretada, ao meu ver, que mostra, mano, uma história de amor, uma história, nossa, os pombinhos apaixonados, os pombinhos que, nossa, os opostos se atraem, tipo, não, né, mano? A gente acha que a gente já é um pouquinho crescidinho, mesmo que o nosso cérebro não esteja 100% pronto, eu acho que a gente já tem um mínimo de intelecto pra ver que, cara, isso só é, mano, o jovem sendo impulsivo, sabe? Deixando a emoção falar mais alto e uma ânsia, assim, de fazer algo errado. Santo Agostinho falava muito disso, do prazer perverso, do prazer ali, da ânsia da pessoa e da felicidade, a emoção que a pessoa gosta de fazer uma coisa ruim, tá ligado? Tipo, então nesse sentido de gostar do pecado, gostar de fazer alguma coisa errada, eu acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da sua vida, também pelas influências, assim, tudo mais, e também por perversidade. O ser humano é normalmente perverso, e é por isso que o Espírito Santo o contempla. E todo mundo já deve ter passado por alguma coisa parecida com isso, de, pô, gostar de fazer uma coisa errada, ou, tipo, simplesmente ter prazer em fazer aquilo ali sabendo que é errado, mesmo assim. Então, tipo, em inúmeras situações você pode relacionar isso. Então, colar na prova, sei lá, mano, qualquer coisa assim que você pode relacionar que é alguma coisa errada, e a pessoa fazia por prazer e fazia também pela emoção de estar fazendo algo errado, não necessariamente porque ela precisava daquilo ali. Tipo, por exemplo, um moleque que veio sempre de família boa, sei lá, roubar alguma coisa, ou sei lá, qualquer outra situação relacionada a isso. O cara não precisa fazer aquilo ali. Só que ele faz simplesmente pela emoção de fazer alguma coisa errada e pelo prazer da perversidade. Então, isso retrata bastante como é que o jovem funciona. O jovem, ele não pensa racionalmente, pensando a longo prazo, pensando nas pessoas ao seu redor e tendo um mínimo de empatia ali. Ele pensa na emoção que aquilo ali vai gerar pra ele. Ele pensa, tipo, no que vai ser melhor pra ele naquele momento. É uma coisa que pessoas adultas têm que entender, lidando com jovens, mas também é uma coisa que a gente deve olhar e falar, será que isso daqui tá certo? Será que isso daqui deveria ser feito dessa forma mesmo? Shakespeare, mano, ele exemplifica isso muito bem na sua obra. Eu peguei aqui, olhando aqui um pouco na minha colinha, cara, pegando algumas coisas que eu vi revendo o Romeu e Julieta, cara, Romeu tava apaixonado por outra mina, tipo, poucas horas, assim, dele conhecer a Julieta, tá ligado? Tipo, poucas horas antes dele ver, ele tava apaixonado já, apaixonadaço por outra mina. Deixa eu ver aqui o nome. Rosalina, outra mina. Horas antes dele tá ali, mano, vendo e, nossa, amor à primeira vista, ele tava apaixonado por outra. Então, não é, tipo, nossa, caralho, velho, agora, mano, é essa menina. Eu olhei pra ela, tipo, não, mano, você tava apaixonado por outra ali bem agora, tá ligado? Então, tipo, não é dessa forma, assim, idealizada que, pô, fala, nossa, foi amor à primeira vista. Não, ele já tava, ele tava meio enrolado com outra já. Amor à primeira vista só seria basicamente impulsos hormonais e, mano, naturalidade do ser humano, perversidade natural do ser humano. Então, tipo, teria coisas parecidas com isso, né? Vou nem falar de casamento, pô, casamento secreto que fizeram, tipo, ali com. Mano, eles são criança, né? Tipo, acho que é 13, é 16 e 13 anos que eles tinham. Acho que é, deixa eu ver aqui. É, 16 e 13 anos. Então, tipo, eram crianças, tá ligado? Tipo, cara, eram crianças, mano. Tinham 16, 13 anos ali. Então, tipo, casamento secreto, mano. Em um dia que se conheceram, tipo, vocês não são pombinhos apaixonados, mano. Vocês são imaturos, jovens e cheios de hormônio, tá ligado? Tipo, não tem problema você ser assim. Só que, cara, você não pode afundar, você não pode ter ações que vão afundar a sua família desse jeito, tá ligado? Ainda mais, tipo, teve um amor com a, mano, pessoa de, cara, de uma família rival, de anos, assim, uma coisa histórica, muito problemática. Essas pode se atrair, não funciona, mano. Você tem que pegar uma pessoa ali
que ela tenha ali minimamente afinidades parecidas com você. Isso na vida real não é assim, né? Então, também, mano, aquele Tiraldo lá que morreu, que o bicho matou o Tiraldo, o Romeu matou o Tiraldo, cara, totalmente impossível, tipo, nada a ver. O cara simplesmente matou o cara, nem lembro. Eu não lembro se foi o Romeu ou se foi a Julieta que matou ele. Tanto faz, vai se ferrar. O final da história, porra, o bicho nem confere na ansiedade ali pura, não, sem saber o que fazer ali, desesperado. Chega ali, nem confere direito se a menina morreu, a menina tá ali apagada e o bicho nem confere se ela morreu ou não, já toma poção, sabendo que, pô, vai morrer, que não consegue viver sem a menina que ele conheceu há um dia. E aí a menina olha, meu Deus, ele morreu, aí não consigo viver sem ele, aí toma poção de novo, aí os dois morrem lá e destroem a família deles por causa que eles não conseguiram segurar alguns hormônios que eles tiveram, então é patético assim, sabe? Você olhando por uma ótica um pouco, não vou dizer niilista, cara, mas pô, uma ótica mais humana mesmo, você simplesmente para e fala, mano, isso daqui tá errado, tá ligado? Tipo, não é assim que funciona. Você destrói a sua família, você colapsa tudo, você perde a vida, você mata pessoas e você tava disposto a fugir de todo mundo por uma pessoa que você conheceu há um dia, tá ligado? Tipo, isso é simplesmente irreal e não factível, sabe? Isso simplesmente é impulsividade de jovem e jovem fazendo merda, e jovem deixando o hormônio falar mais cedo. É que a gente vê essa obra normalmente quando a gente tá ali no período da escola, bem novinho, assim, então, tipo, a gente não consegue entender. E a gente também tem uma visão idealizada que a professora passa pra gente. Então, tipo, ela não vai simplesmente falar, ó, gente, tem isso, isso e isso, tudo mais, porque se é qualquer um raciocinar meio segundo sobre isso daqui, você vai ver que isso daqui é problemático. E, tipo, num contexto de vida real, isso daqui não, tá ligado? Só não. E aí, pô, a gente aprendendo isso na escola, bem novinho, a gente não tem esse pensamento. É só basicamente, cara, esse amor à primeira vista, esses hormonais disfarçados simplesmente de fomos feitos um pro outro, somos pombinhos apaixonados, tipo, só não cola, mano. Isso é história pra boi dormir. Mas conversa, mano, excepcionalmente com disputas de valores, tá ligado? Disputa de virtudes. Então, tipo, cara, a paciência é melhor do que a impulsividade. Você pensar em longo prazo vai ser sempre melhor do que você sempre fazer o que der na sua mente, primeiramente. Então, você falar, eu quero isso, e comprar isso, talvez seja pior do que você simplesmente olhar, dar um passo para trás e pelo menos pensar um pouquinho. O ser humano é emotivo, então a gente compra na emoção e justifica na ação. Então, independente muito do que você fizer, você tem que ter ali mais ou menos um mínimo de senso crítico para você pelo menos amenizar isso e não falir em todas as economias que você construiu. E também, pô, só que a grande diferença é que, pô, paciência é chato. Pensar em longo prazo e abrir mão do agora, pensando para depois, também é chato. A gente é jovem, a gente quer aproveitar, então não é chato, é chato de tudo isso. E o legal é o outro. Só que o legal é vazio. O legal não vai te preencher. O legal não vai. Não, esse legal não vai, cara, fazer com que você seja mais feliz daqui a 10 anos, 20 anos. Então, a coisa que, a gente tá jovem, beleza, não sei o que. Ok, mano, muita coisa que você faz hoje é aceitável. Você simplesmente, tipo, a sua adolescência e esse período ali jovial não vai definir o que você vai ser pro resto da sua vida. Se você tiver sorte, você vai viver até 90, mais de 100 anos, com a medicina avançando. Mano, tem muito tempo para fazer muita coisa e você reverter essa situação. Mas pelo menos se você parar, refletir um pouquinho, você já não vai conseguir viver normalmente. Então, tipo, você já não vai fazer qualquer coisa igual, por exemplo, pensando assim que você faria isso antes, fazendo antes. Pelo menos você dá um passo atrás e fala, vixe, será que isso realmente é certo? Será que eu realmente devo fazer isso ou não? Então, pelo menos um certo nível de consciência você cria, um certo nível de, cara, maturidade você cria e também uma coisa mais crível de você se viver normalmente, de você viver de uma forma mais sustentável. Então, é interessante que a gente faça isso não só simplesmente para acumular capital nem nada, tipo, não, tá ligado? Você vai ter tempo para acumular capital, você vai ter tempo para ganhar mais dinheiro, lógico. Só que esse tempo também vai acabar e também você tem que ter ali um mínimo senso de urgência. Você pode ir com calma, mas sempre com pressa, né? Então, tipo, é o que eu sempre falo, por exemplo, pro meu sócio, que a gente, mano, às vezes tá muito ansioso, assim, tudo mais, e eu, pra me acalmar e também às vezes falando com ele, eu falo, cara, a gente tem que ter calma,
saber que as coisas acontecem em determinado tempo e a gente precisa amadurecer em algumas coisas para tais coisas acontecerem, mas a gente tá sempre com pressa de fazer as coisas acontecer e, mano, com um senso de urgência, porque senão a gente não sai do lugar e fica relaxado. Então é muito interessante você pelo menos pensar um pouco antes das coisas e pelo menos raciocinar ali e realmente pensar se aquilo ali vai ser bom para você mesmo ou não. Então, esse foi mais um vídeo aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já curte, segue aí que você vai gostar muito mais conteúdos como esse. Venho aqui gravando, cara, pelo menos semanalmente, tentando trazer sempre um conteúdo de qualidade, fazendo uma pesquisa da hora e tentando abordar os temas da melhor forma possível. Espero que você tenha gostado. Esse foi mais um vídeo meu. Valeu, tamo junto.